boa noite, se você não me conhece ainda, eu sou o Carlos Arbal, tenho 20 anos de idade e eu estou aqui para ajudar você a trabalhar com confeitaria e a lidar melhor com várias questões relacionadas a esse mundo. E, bom, o tema de hoje vai ser doces, os doces que mais vendem e por que eles são os que mais vendem. Bom, na nossa última live eu falei um pouquinho sobre a minha confeitaria e toda a experiência que eu tenho e aquilo que eu faço que tem dado muito certo para mim. E hoje eu queria abordar tudo isso um pouco mais profundamente, beleza? Então, bom, vou começar falando um pouquinho sobre os meus doces, os doces que estão comigo mais tempo, os que vendem mais, e eu vou dar algumas dicas para vocês do que fazer, de como entender os anseios do seu público também, beleza? Então, bom, primeiramente o meu primeiro doce, o que mais vende assim disparadamente, e que é o doce com o qual eu comecei e vivo até hoje vendendo muito, é o pão de mel. O pão de mel eu comecei em 2016 por conta de um evento da igreja que a gente estava fazendo, e a gente tinha que vender os pães de mel mesmo para ajudar a arrecadar fundos. Aí a gente pegava de uma pessoa terceirizada, revendia aqueles pães de mel por um valor mais alto do que ela passava para a gente. Enfim, aí esses pães de mel começaram a sobrar demais, eu comecei a levar para o colégio e caraca, vendeu demais. Aí quando passou esse período aí da igreja, e quando passou as festas que ia ter, enfim, aí eu falei, caraca, isso é uma oportunidade. E comecei a fazer o dito cujo pão de mel. Eu tenho aqui alguns para mostrar para vocês, temos imagens, ó. Esse aqui é um pão de mel de beijinho, não sei se dá para ver direito na câmera. Mas ele é um pão de mel, ele vai nesse saquinho bonitinho com um lacinho dourado, enfim. Tem outros aqui, deixa eu ver se eu pego um de doce de leite, ó. Um de doce de leite que é todo em branquinho, etc, etc, etc. É um pão de mel grandinho. Dá pra ver melhor. Aí. E é muito bem recheado, só não vou morder agora. Mas assim, quando eu comecei não era desse jeito, tá? Ele era bem mais feinho assim, bem mais coitado. Por quê? Porque eu não tinha muita habilidade, não tinha muita técnica, não sabia fazer bem. E mesmo assim, não sabendo fazer tão bem, não tendo tanta habilidade ou tanta técnica, ainda assim os meus pães de mel vendiam pra caramba. E isso era muito bom, né? Mas o que eu quero falar pra vocês hoje? Primeiramente, vocês têm que começar rápido. Segundo, que a divulgação de vocês tem que ser muito boa. E terceiro ponto, o produto de vocês tem que ser muito bom. Então, lá no começo, eu não fazia algo muito bonito. Então, a minha divulgação não tinha como ser tão boa assim. Mas o meu produto ele era muito bom, desde que eu comecei. Por mais que ao longo do tempo eu fui aprimorando ele, fui melhorando ele, mas ainda assim, eu já comecei com um produto que era bom, que as pessoas conseguiam ver que era gostoso, entendeu? E outra coisa também que fez bastante diferença no começo para que o pão de mel vendesse tanto foi que eu comecei vendendo um pão de mel que não era meu. Então eu comecei vendendo um pão de mel de uma pessoa que já fazia muito mais tempo do que eu. E isso também é outra coisa que ajudou bastante a criar, digamos assim, o hábito nas pessoas e a confiança nas pessoas no meu produto. O fato de que eu já estava vendendo, aí somente depois de já estar vendendo, eu comecei a produzir também, entenderam? Tem uma diferença bem grande quando a gente fala sobre uma coisa e outra. Mas enfim, aí eu comecei a fazer os pães de mel, comecei a vender eles e com o tempo eu fui melhorando eles. Então uma parte fundamental também no meu processo foi ter começado cedo. Então eu comecei há 6 anos atrás para hoje ter um resultado muito bom. E eu consigo fazer esse pão de mel de várias formas. Aqui eu mostrei para vocês sem etiqueta, sem nada, para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor como ele é, enfim. E o pão de mel ele é um produto que vende muito bem até hoje, por quê? Primeiramente pela demanda e oferta. Tem muito pouca oferta de pão de mel, você não vê muitas pessoas vendendo. São poucas pessoas que vendem. E essas poucas pessoas que vendem acabam vendendo em grandes quantidades. Então você vê pão de mel assim no mercado, mas é do mesmo vendedor que a gente vendia há 4 anos atrás, 5 anos atrás já, na verdade. Então, assim, são poucas pessoas que fazem, são poucas pessoas que vendem. Quem faz pão de mel aqui na minha região acaba se tornando conhecido por isso. Então, tem os meus pães de mel, que são os pães de mel do Carlos, ou do confeiteiro. Aí tem outra pessoa que faz pão de mel, que é a Rose. E aí todo mundo fala, os pães de mel da Rose. E aí tem esse outro que é uma outra marca, que é Betânia, é o nome da marca, que é do Wellington, né? Então, o pão de mel é do Wellington. Então, todo mundo acaba ficando conhecido por conta disso, porque são só 3 pessoas na cidade inteira que fazem pão de mel. O estilo de pão de mel que eu faço é o mais clássico que tem, assim, que é quando você faz mesmo os bolinhos nas forminhas bonitinhas
e você banha o bolinho inteiro. Por que eu falo que esse é o estilo mais clássico? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que fazem de uma forma bem diferente, que talvez para você possa ser uma forma muito mais fácil, que é o pão de mel no estilo de bombom. Então tem aquelas forminhas de bombom para pão de mel mesmo, em que você faz a casquinha de chocolate, depois você recheia a casquinha com a massa do pão de mel e com doce de leite. Então é assim, vezes mais fácil do que fazer desse jeito. Eu particularmente gosto mais em questão de sabor desse modo aqui, porque eu acho que o chocolate fica uma casquinha bem mais fina, bem mais modesta, fica um produto mais bonito aos meus olhos, não fica parecendo um bombom, fica característico de um pão de mel mesmo. Então, enfim, eu prefiro dessa forma, mas existem N formas com as quais você pode trabalhar, sem problema nenhum. E o pão de mel, ele é o meu top 1 até hoje de doces que mais vendem, que as pessoas mais pedem, que as pessoas mais me procuram. Como eu disse, sou conhecido pelos pães de mel, que foi o primeiro doce que eu comecei a fazer. Logo depois dos pães de mel, eu comecei a fazer um outro doce, que é o cone recheado. Eu falei na live, mas eu não consegui mostrar. Hoje eu queria mostrar para vocês. Nosso cone recheado. O cone recheado é uma opção muito, muito, muito legal também. Por quê? Ele é fácil, ele é versátil e ele é simples de fazer. Ele é um doce que você pode deixar armazenado na sua geladeira durante alguns dias. Ele fica bem vedado, bem fechado, não tem problema nenhum. E ele é fácil, entre aspas, né? Se você não quiser deixar o doce armazenado também, você pode fazer uma coisa diferente que eu faço aqui. Eu deixo as casquinhas, todas as casquinhas prontas já. Então, essa casquinha aqui eu faço o quê? Eu pego a minha cobertura de chocolate meio amargo, ao leite, blender, que você gostar mais. Mas eu pego a minha cobertura, eu encho esse cone aqui com a cobertura, viro ele assim dentro de um pote com chocolate, tiro todo o excesso, depois eu mergulho ele e coloco um pouco nas bordas. Vocês estão vendo que as bordas dele é decorada? Ó, aí. A borda dele é toda decorada. Aqui eu acho que vai dar pra ver até melhor. Aqui ela tá decorada com leite ninho. Então eu mergulho ele, encho as bordas dele de chocolate também. E aí depois eu só passo a borda dele em algum confeito. No granulado, como tá aqui. No leite ninho, como tá nesse aqui. Passo também no coco, passo no amendoim. Eu passo na borda dele de acordo com aquilo que vai ser o recheio que ele vai receber. Por que eu faço isso? Primeiro porque eu acho muito melhor e muito mais fácil. Muita gente gosta de colocar alguma coisa em cima para identificar o recheio. Eu não acho isso funcional, eu acho desfuncional e não acho isso bonito também, acho que é um pouco estranho. O meu em cima, ele é só o chocolate mesmo, é todo pretinho, não dá pra ver aí por causa do plástico. Mas em cima ele é todo pretinho só de chocolate, tranquilo. Eu acho que o confeito na borda fica muito mais bonito e dá uma impressão muito maior, sei lá, de profissionalismo, não sei, mas pra mim fica muito mais bonito e faz toda a diferença, assim, o confeito estar na borda. E aí eu deixo essas casquinhas aqui prontas. Quando eu faço aqui, eu faço tipo 30 casquinhas de cada sabor, entendeu? Então eu faço 30 casquinhas com granulado, 30 casquinhas com leite ninho, 30 casquinhas com amendoim. E eu deixo essas casquinhas na geladeira, tranquilamente. Coloco em um saquinho de freezer mesmo, sabe? E aí eu deixo essas casquinhas na geladeira, cada um no seu saquinho, tranquilinho. Conforme eu for tendo pedidos, eu vou recheando, vou terminando elas, e aí só finaliza com chocolate em cima, eu deixei lá um pouquinho, embalo e já era. Ou então, eu defino dias na semana, por exemplo, eu normalmente faço toda quarta ou toda terça-feira cone recheado. Então, toda quarta ou terça eu já vou postar fotos no Instagram, já vou fazer uma quantidade legal de cones para deixar a pronta entrega e vou vender, entendeu? Tranquilo. Então, é um negócio assim, muito funcional, por isso que vendia tanto. Mais ainda no ensino médio, meu Deus, no colégio eu cansava de vender cone recheado, de verdade. Tinha dias que eu virava à noite fazendo cone porque tinha pedido de 40 cones, 42 cones. Fora as pessoas mais formigonas, assim, que gostam de doce mesmo. Perdão. As pessoas que gostam de doce mesmo. Algumas até me pediam para fazer o cascão recheado, então era um cascão de sorvete enorme, recheado com brigadeiro, com pão de mel, com um beijinho, enfim. Como que é esses cones por dentro? Como eu disse, eu passo chocolate neles, depois eu recheio. Eu normalmente coloco até a metade deles de brigadeiro, até aqui mais ou menos de brigadeiro. Aí aqui eu gosto de colocar alguma coisa, tipo um bolo ou um brownie, alguma coisa nesse sentido.
Por quê? Porque eu acho que fica muito mais gostoso, que você acrescenta mais sabor no seu cone e não deixa ele ficar enjoativo. Porque isso aqui é uma porrada de recheio, basicamente. Você enche até a boca só com brigadeiro. Se você tem alguma coisa no meio para equilibrar o sabor, para dar uma diferenciação, para que exista um sabor e uma textura diferente ali, faz toda a diferença e cria um contraste muito legal aqui dentro. Então eu gosto pra caramba de fazer isso. Então eu coloco tipo brownie aqui no meio e depois eu preencho com mais recheio. E aqui dá pra você fazer do sabor que você quiser, que você conseguir inventar, você faz esses cones recheados tranquilamente. Carlos, não quero usar confeito nas bordas, mas eu gostei da ideia de banhar ele até a metade aqui do cone, né? Que tá banhado até mais ou menos a metade. Então banha só até a metade só com chocolate, fica muito bonito também. Tenta dar um efeito de escorrido no chocolate também. Tipo, pega com uma colher mesmo, tenta fazer umas gotas para ficar um efeito de escorrido. Se você não vai usar confeito, vai ficar lindo, vai ficar perfeito também. Mas ele mesmo em si já dá um efeito de escorrido bem legal também. Eu já vi outras pessoas que elas banham o cone inteiro. Eu não acho isso prático, mas fica bonito e fica gostoso também. Tipo, elas banham tudo mesmo, elas mergulham o cone inteiro no chocolate e depois tiram com um garfo. Particularmente falando, eu acho que assim fica muito chocolate dentro, você não consegue tirar o excesso com qualidade. E eu não acho que fica tão legal, eu preferiria banhar só até a metade para evidenciar que é um cone mesmo. Outra coisa, utilize um cone de boa qualidade, se você for fazer isso. Eu só uso a marca Marve e eles não patrocinaram nada, mas eu só uso a Marve porque é a melhor que tem, sem mais assim. É a casquinha que você sabe que não vai vir murcha, que tem um sabor diferenciado, é muito mais gostosa. E se eu não me engano, a Marve é a casquinha que todas as redes de fast food também usam nos sorvetes, entendeu? Então, aquele fast food que você gosta de comer no final de semana, o sorvete deles, a casquinha deles, eu tenho quase certeza que é da Marve também. E a Marve é sem comparação, assim, o preço é um pouquinho maior que as outras, mas vale super, super, super a pena. Então foi o pão de mel, foi o cone recheado, o brownie. Brownie foi uma coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade para vender no começo. O pessoal não estava acostumado, era algo muito diferente. Eu tentei trazer o brownie em 2017, se eu não me engano, e realmente tive um pouquinho de dificuldade naquele começo. Eu acho que até eu não tinha acertado ainda a receita de brownie. Era uma receita diferente da que eu estou fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje está bem melhor. E é isso. Então, no começo eu tive um pouquinho de dificuldade. Eu tentei trazer o brownie em pedaço mesmo, para ver se tinha aceitação e etc. Não teve muito. E depois eu tive a ideia de fazer o brownie no pote. O brownie no pote foi totalmente diferente. O brownie no pote teve uma aceitação extraordinária. Eu tenho um potinho aqui que eu vou mostrar. Eu fazia nesse potinho. O potinho não tá cheio no caso, mas eu fazia nesses potinhos aqui, que são os potinhos de vidro. Hoje eu tenho feito os potinhos de plástico, mas eu pretendo voltar a fazer só nos potinhos de vidro, porque eu acho muito mais bonito. Nossa, muito mais elegante, muito melhor. Carlos, não fica mais caro usar um pote de vidro? Fica muito mais caro. Esse potinho aqui, eu acho que ele tá R$4 cada pote. É um dinheirinho bom, mas você vai repassar esse valor para o seu cliente. Então você tem que ter ciência disso também na hora de precificar. O pote custa R$4. E depois você pode fazer uma coisa mais legal ainda, que é... Sabe quando fazem... Como é o nome daquilo? Cartão fidelidade. Oh, quase que eu esqueci, gente. Uma coisa tão simples. Sabe quando fazem cartão fidelidade? Então, você vai fazer um cartão fidelidade só que de potinho. Como assim? Te explico. Isso aqui é um potinho de vidro, então ninguém vai jogar isso aqui fora a não ser que quebre. A pessoa não vai jogar fora, eu garanto para vocês. Faça uma política também de sustentabilidade já na sua empresa, junto com a utilização desses potinhos, isso é muito interessante. Você vai aliar a sua empresa à questão de sustentabilidade, vai conseguir fazer um marketing verde bem legal, mostrando que você se importa, que você tenta fazer o que você pode para ajudar nesses quesitos de ser sustentável, de produzir menos lixo, e vai falar sobre o potinho de vidro. Por quê? Se você usa potinho de plástico, vocês não têm noção de quanto o potinho gasta por mês se você atende, por exemplo, no Ike Fome com brownie de pote ou bolo de pote, utilizando os potinhos de plástico. É muito pote de verdade. Eu atendi até agora utilizando só potinho de plástico e agora eu quero mudar isso. Então, eu fazia aqui,
quando eu não atendi em aplicativo. Quando eu comecei a atender em aplicativo para poder alcançar mais pessoas e ter um valor mais baixo, eu usei os potinhos de plástico. Mas agora que eu já alcancei bastante gente, muita gente conhece meus doces, eu quero voltar a usar os de vidro e explicar mais uma vez para o meu público a questão de sustentabilidade, de não produzir lixo. Como que funcionaria a questão do cartão fidelidade com os potinhos. Esqueci o cartão fidelidade de novo. Funcionaria da seguinte forma: a cada 6 potes, por exemplo, o cara tem direito de ganhar um doce novo na faixa. Então ele devolvendo 6 potinhos limpinhos, sem estar arranhado, sem estar trincado, sem ter quebrado. Tipo, o pote tá limpo, tá novo, tá legal, o cara devolve para você, você consegue reutilizar o pote e ele ganha um doce novo. A cada 6 potes ele ganha um doce. Olha só que bacana. Se cada pote do Tuflon custa R$4, 6 potes, 6 vezes 4 dá quanto? 18? É isso? Sim. 6 vezes 4, 18, exatamente. Não, 6 vezes 4, 24. Você ganhou R$24 em potinho. Nossa, cara, eu tô péssimo de matemática, hein? Mas 6 vezes 4, 24. Você ganhou R$24 em potinho em troca de um doce que você vai vender a 15, 16 reais, talvez, se for esse pote grande aqui. Mas tem potes menores também, esse aqui é 350 gramas. Carlos, mas eu posso utilizar? A gente tá no meio de uma pandemia, cara. Obviamente, você não vai pegar os potes do seu cliente e devolver e reutilizar no mesmo dia, né? Você vai lavar esses potes, você vai aquecer a água, jogar água fervendo em cima deles. Se você tiver sanificante também, é importante você usar. Eu tenho aqui, eu costumo usar também coisas desse tipo. Mas para os potinhos de vidro, eu gosto de lavar eles com sabão e detergente, com buchinha e detergente. Depois de lavar eles, eu enxago eles com água fervendo. E eu deixo eles na água fervendo durante um tempinho. Depois eles estão ótimos para eu reutilizar. Mesmo que o cara já devolveu o pote limpinho, é muito importante você fazer isso, justamente para você sanitizar o seu pote e garantir que não tem nada demais ali, que o seu pote está perfeito para ser utilizado novamente. Eu acho uma ideia muito boa. Se você não quiser fazer a cada 6 potes o cara ganha um doce, você pode fazer de uma forma um pouquinho diferente. Você pode oferecer um desconto para cada pote que ele devolver. Por exemplo, cada potinho vale R$2,50 de desconto. E aí cada pote que o cliente devolve, ele ganha R$2,50. A primeira compra ele pagou, as próximas compras ele pode pegar como desconto. Então vai se tornar como as garrafas de cerveja, sabe? Você devolve a garrafa e tem um desconto depois, com um refil, entendeu? Então o cara vai comprar brownie e bolo no pote com um refil de bolo. Isso é legal pra caramba de pensar, né? Eu acho fenomenal, assim. Então o brownie de pote é outro item, assim, que explodiu de vender pra caramba, principalmente quando eu lancei, apesar do brownie tradicional não ter dado tanta saída. Eu também falei na live do brownie quadrado, que é só o brownie cortado em quadradinhos mesmo, e aí eu passo um brigadeiro por cima dele com uma manga de confeitar. Só isso. É muito simples, tem embalagens próprias e você consegue vender a um valor bem razoável. As pessoas gostam também, porque o brownie só com uma fina camada de brigadeiro é sensacional, de verdade. Que nem brownie com sorvete, você tem a possibilidade de trabalhar com sorvete também. Incrível, incrível, incrível. É a melhor coisa que tem. Brownie e sorvete é uma combinação perfeita demais. Próximos doces, bom, bombom de morango e a torta de limão. Eu acho que são os principais assim também. O bombom de morango ou de uva, o de uva é o que tem saído mais, na verdade. Ele é um potinho redondinho assim, que eu coloco ganache, fruta ou uva ou morango, uma camada de creme de leite ninho, em cima mais ganache, polvilho leite ninho em cima, coloco as frutinhas decorando. Fecha o potinho, tá pronto o seu bombom. É um doce super simples também, não precisa de muita coisa para saber fazer e é muito gostoso e as pessoas amam pra caramba e sempre costumam elogiar bastante, comer bastante. Principalmente no verão, é um doce que vende muito porque as frutas dão esse tom de refrescância pro doce, isso é muito legal. E a torta de limão é um dos últimos doces aí que eu lancei, que eu tenho feito e é muito legal também porque o pessoal tem gostado bastante. A torta de limão não fiz nenhuma versão individual, ela é uma torta grande, é para você comer com a família mesmo. Eu fiz 2 versões dela, a versão média e a versão grande.
sendo a versão grande para comer em até 12 pessoas e a versão média para comer somente em até 6. E tem vendido bastante e tem sido, sim, muito bem recebida. Muita gente tem falado bem, muita gente tem elogiado. As pessoas costumam gostar pra caramba dessa torta. É realmente uma torta bem diferente, ela não tem nada a ver com mousse de limão tradicional que a gente está acostumado a ver. Eu faço um lemon curd, que é uma receita de um creme de limão siciliano, francês, enfim. É sensacional, a base dela é uma base pâté sucré, aí vai o lemon curd dentro e em cima vai um merengue suíço que eu passo maçarico em cima para ficar tudo top. E fica realmente incrível, assim, sem mais, sem nada, fica sensacional. Não tenho nem o que dizer sobre essa torta. E ela é uma opção muito legal também. As opções de tortas que você pode fazer para família são sempre opções muito boas, porque daí você foca também, principalmente para quem trabalha, para quem tem outro emprego, porque daí você consegue focar a sua produção só no final de semana. Porque normalmente, ninguém pede uma torta grande para comer numa terça-feira à noite. Isso é muito raro de acontecer. A pessoa ela vai pedir uma torta, vai pedir uma sobremesa diferente para comer no final de semana com a família. Então, se você tem um trabalho, tem um emprego, você consegue fazer exatamente isso. Você foca a sua produção no final de semana. Então, você ao longo da semana inteira, passa a semana inteira fazendo posts sobre a torta, repostando mensagem de clientes sobre ela, falando um pouco sobre ela, explicando a história dela, explicando de onde ela veio. E no final de semana, e aí você, tipo assim, vai sempre falando todo dia, olha, você pode fazer esses pedidos até na quinta, pedidos até na quinta-feira de tarde, pedidos até na quinta-feira de tarde. Aí no final de semana você produz todas as tortas, vão ser entregues no sábado à noite e no domingo. Perfeitamente. Então, assim, é uma opção sensacional, especialmente para quem trabalha ou para quem está começando também, né? Que quer trabalhar mais com encomenda, mais com pedido. Procure opções de tortas como torta de limão, torta de chocolate, enfim, tortas desse tipo. Vão ser sensacionais e a saída vai ser muito boa, principalmente se você seguir essa didática que eu coloquei. Comece a divulgar no começo da semana e todos os dias posta pedidos até tal dia, tal horário, pedidos até tal dia, tal horário. Mas todo dia posta 1, 2, 3 fotos, um depoimento, posta você explicando como aquela torta é feita, do que ela é feita, quais são os ingredientes, enfim. Foca em conteúdo ao longo da semana e nessa pressão de pedidos apenas até a quinta-feira, quando for se aproximando do final de semana. Tipo assim, segunda e terça você foca em conteúdo, quarta-feira e quinta-feira você foca em pedidos somente até amanhã e pedidos somente até hoje à tarde. Que aí você vai vender pra caramba também durante todo o final de semana. Beleza? Isso também é muito importante eu falar. É uma regra quase universal. Eu peguei outro doce aqui pra mostrar também, pra falar sobre isso, quase que eu esqueço. Mas é uma regra quase que universal. Aquilo que você dá enfoque nos seus stories é o que mais vai vender ao longo da semana. Então, olha, essa semana eu fiz esse doce aqui. Ixi, Maria, não sei se vou conseguir mostrar, não. Mas é uma caixinha de docinhos, com vários docinhos dentro dela e com esse laço amarrando e tudo mais. Mas tem vários docinhos aqui. São 9 docinhos, 9 tipos de docinhos completamente diferentes um do outro. O que eu queria falar desse docinho? Eu sempre faço essa caixinha. Tipo, não sempre, mas pelo menos 1 ou 2 vezes no mês eu faço, tipo, 10, 15, 20 caixinhas dessas e eu coloco na geladeira e eu começo a postar nos stories. Eu posto nos stories enrolando os docinhos, eu posto docinhos enrolados dentro da forma, depois eu posto docinhos dentro das caixinhas e eu falo, gente, olha, tem vários docinhos diferentes, vários sabores diferentes, talvez vocês não provaram ainda nosso cardápio. Tem brigadeiro de Ferrero Rocher, brigadeiro de churros, brigadeiro de caipirinha, vários sabores. E aí a pessoa fica tipo assim, caraca, são vários sabores, eu preciso comprar. E eles compram muito, e aí acaba acontecendo uma coisa bem legal. Como eu disse, aquilo que eu tô dando enfoque ao longo da semana acaba mais saindo no final de semana como encomenda. Então eu dou enfoque para as caixinhas. Acaba acontecendo que no final de semana eu acabo tendo várias encomendas de doce, tipo, do cento mesmo, entendeu? Por quê? Porque eu dei muito enfoque naquilo nos meus stories. Então, sempre utilizem os stories dessa forma, dando enfoque naquilo que vocês mais querem vender. Então, se você quer vender mais torta inteira, dá enfoque nessa torta inteira. Fala sobre ela, mostra o processo dela, ensina como fazer ela, mostra as escolhas de ingrediente, fala.
Carlos, estou ficando repetitivo porque toda semana fazendo a mesma coisa. Então muda. Então uma semana você vai fazer isso só com a torta X, na semana seguinte você vai fazer isso só com a torta Y. Nessa primeira semana você vai fazer só com a torta de limão. Na segunda semana você vai fazer só com a torta de morango. Na terceira semana não vou fazer com torta, vou fazer com os docinhos. Então eu vou falar sobre os docinhos a terceira semana inteira. Aí beleza, na quarta semana eu vou voltar a falar sobre a torta de limão, porque eu ainda tenho algumas bases de torta prontas. Outra coisa legal que é um pulo do gato para essa torta de limão que eu faço. Eu deixo as bases prontas e no congelador, na geladeira, não estraga. A base da torta não estraga, gente. Depois está assada, tá filé, demora muito tempo para estragar. Então eu deixo na geladeira, eu deixo no congelador, eu só coloco dentro de um saquinho, deixo bem fechadinha e deixo ali. E aí se sai pedido de torta de limão, por exemplo, no meio da semana, a parte mais complicada que seria a base, que é o que você tem que fazer com cuidado mais especial, você tem que moldar, você tem que assar, é a base. O restante você faz tudo no fogão, tranquilão. Então a base já está pronta. Se eu tenho pedido, estou mais tranquilo. Beleza? Bom, essas são as minhas dicas, é tudo que eu tinha passado para vocês hoje. Ficou um vídeo bem longo, aliás. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e que vocês consigam tirar muito proveito de tudo isso que eu tenho falado por aqui. Beleza? Valeu, pessoal!